Amém, meus amados. Vamos passar para o momento de meditarmos na palavra do Senhor. Gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, nós iremos ler o versículo 10, que é o último versículo. Iremos entrar no capítulo 3, de 1 a 4. Nós finalizamos a oração do profeta, até o versículo 9. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 2 e entrar no capítulo 3. Jonas 2, 10, 3, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda em 40 dias, e Nínive será subvertida. Senhor, nós estamos diante da Tua santíssima palavra. E meu pedido a Ti, Senhor, é que o Teu Espírito abra os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração para ouvi-la, Senhor, compreender e viver a Tua palavra. Eu só posso chegar aos ouvidos dos meus irmãos, mas é o Teu Espírito que leva a palavra, Senhor, adentro e transforma, Senhor. Que eu venha diminuir cada vez mais e o Senhor venha crescer, e que o Seu nome seja glorificado neste momento. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos acompanhando aí essa trajetória, grande história do profeta Jonas, um profeta desobediente, um profeta que escolheu deliberadamente, claramente fugir do Senhor. Nós vimos no capítulo 1, quando o Senhor manda Jonas se levante e vá a Nínive. Jonas se levanta e vai para outro lugar para desobedecer. E vimos o Senhor movendo todas as coisas, mandando uma grande tempestade, mandando um grande peixe. E Jonas é ali jogado no mar, E nós vimos no capítulo 2, Jonas orando dentro do ventre do grande peixe. Nós aprendemos muitas coisas, porque nós vimos que Jonas usou os salmos, não só na sua estrutura literária, mas Jonas cita os salmos, na sua oração. A oração de Jonas, muito provavelmente na sua Bíblia está recuada, porque ela é um salmo, É de fato uma oração, e nós vimos tudo aquilo que Jonas disse. E Jonas se arrepende de fato dentro do ventre daquele peixe. Jonas reconhece que é o Senhor que jogou ele lá, que não foram os marinheiros que o lançaram, e ele sente no final da sua oração, já com um tom de alegria, um alívio em sua alma, porque ele vai dizer que a sua alma está no abismo. Jonas está realmente com a alma perturbada, e no final da sua oração nós vemos Jonas mais revigoroso. E hoje, meus irmãos, nós vamos ver Jonas sendo liberto literalmente, fisicamente. Hoje Jonas vai sair desse grande peixe. Deus ouviu a oração do profeta, Deus acalmou o seu coração, a sua alma, e agora esse profeta vai sair, de fato, do grande peixe. E hoje, o tema do nosso sermão é como nasce um missionário. Como nasce um missionário. Jonas era alguém que não queria ir. Jonas era alguém que decidiu não ir. Mas e agora? Será que mudou algo? Será que alguma coisa mudou? Se mudou, o que mudou? Nós vamos ver o que aconteceu, o que Deus fez no coração desse homem. E o primeiro ponto, para os irmãos que gostam de anotar, no versículo 10 nós vamos falar sobre o Deus que é misericordioso. Jonas 2,10 diz assim: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. O Deus que falou com Jonas, no capítulo 1, o Deus que mandou e falou a tempestade, e mandou a tempestade no barco, o Deus que falou ao grande peixe, e o peixe obedeceu, é agora o Deus que vai falar mais uma vez com o peixe para que ele vomite Jonas. É interessante que até o peixe tem um ministério, é interessante que até o peixe obedece o que o Senhor manda ele fazer, mas nós vimos até agora Jonas fugindo da sua responsabilidade. E o fato de Deus mandar aquele grande peixe, Jonas ser liberto, nos mostra um Deus misericordioso, um Deus paciente, um Deus amoroso, um Deus de segunda chance. Esse é o grande ponto aqui onde nós vamos entrar no capítulo 3.
Deus é um Deus de segunda chance. Quando Jonas se arrepende, quando Jonas ora, o Senhor ouve a sua oração e vai dar uma segunda chance a Jonas. Assim como a nós, todos os dias, o Senhor tem nos dado chances para acordarmos e sermos cristãos melhores. Para nós fazermos hoje aquilo que não fizemos ontem e sermos melhores do que fomos ontem. Nós, o tempo todo, temos recebido a graça de Deus todos os dias, nos dando uma segunda chance. E agora, Deus vai pegar Jonas e vai falar assim: Jonas, você está liberto agora, não só na sua mente, na sua alma que estava abatida, que estava perturbada. Jonas vai dizer, na sua oração que nós vimos, que a minha alma está no abismo, a ideia de que ele estava literalmente no inferno, com a sua alma perturbada, e agora Deus vai te dar uma segunda chance para Jonas. E sabe um ponto interessante aqui dentro disso, meus irmãos, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, da paciência de Deus, é que o Senhor não trabalha com plano B. O Senhor não trabalha com plano B. Os decretos de Deus irão se cumprir na vida de Jonas e na vida dos seus filhos. Não existe outro caminho. Deus poderia simplesmente ter matado o profeta Jonas e tinha acabado o problema. Jonas, quando estava no barco, ele quis ser lançado no mar porque ele achava que ele iria morrer e Deus iria o parar de perseguir. Mas nunca foi dos planos de Deus matar Jonas. Deus tinha nos seus decretos um objetivo muito claro para Jonas e eles iam se cumprir. Deus não trabalha com plano B. Deus é soberano e vai acontecer. Quando Deus escolhe Abraão para ser o pai de uma grande nação, Abraão vai ser o pai de uma grande nação. Ele poderia fazer o que for. O plano de Deus para Abraão é que ele fosse o pai de uma grande nação. Quando o Senhor separa Moisés e o chama para ser o grande libertador do povo do Egito, Moisés vai dizer ao Senhor: Senhor, eu não sei como falar, mas é o Senhor que vai dizer a Moisés: é você, Moisés, e é ele que vai ter que libertar o povo do Egito. José, quando o Senhor o separa, ele tinha que ser o governador, não tinha outra possibilidade, porque o Senhor tem os seus planos e assim iria acontecer. Deus enviou seu Filho ao mundo, meus irmãos, para nos salvar. E nunca existiu uma outra opção. Nenhum outro ser humano, nenhum outro anjo, ninguém poderia salvar a raça humana, a não ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele a quem Deus enviou à terra e assim ele o fez. Deus nos chama para algo, Deus tem os seus planos, os seus propósitos, e Ele nos capacita para que façamos aquilo que Ele espera que nós façamos. Jonas é disciplinado por Deus no capítulo 1, no capítulo 2, porque ele justamente faz o que o Senhor não quer. Ele decide fugir, e o Senhor vai atrás, porque os planos dele não podem ser frustrados, como diz Jó 42:2. E é interessante, quando Deus escolhe Moisés para os libertar, Deus também escolhe um povo. E Deus vai dizer: eu vou dar uma terra prometida, vocês vão para essa terra. E o povo, quando sai do Egito, o que eles começam a fazer? Eles começam a murmurar, eles começam a se rebelar contra o Senhor. Os estudiosos, os historiadores já validaram isso, meus irmãos, que do Egito até Canaã, o percurso deles seria de 40 dias, em uma linha reta. Quando eles saíram do Egito, em 40 dias eles estariam em Canaã. Mas pela desobediência do coração daquele povo, pela dureza do coração daquele povo, para cada dia, Deus acrescentou 1 ano. E eles andaram 40 anos em círculos. Pela dureza do coração, pela rebeldia do coração, por fugir do Senhor e querer fazer aquilo que lhe apraz, os seus desejos. Nós queremos voltar, as cebolas do rei é melhor. E a mesma coisa com Jonas. Jonas não precisava passar por tudo que passou no capítulo 1 e no capítulo 2. Os caminhos de Jonas, que demorou mais para fazer o que Deus queria, foi simplesmente pela dureza do coração do profeta. Os caminhos que o profeta levou, que eram mais longos, mais distantes, mais difíceis, enfrentou tempestade, foi engolido por um grande peixe, tudo isso pela disciplina do Senhor e pela dureza de seu coração. E Deus manda as provações para Jonas, para que ele se arrependa, mas agora aqui no ponto, Deus misericordioso, nós vamos ver Deus mandando a provisão. Deus vai dar a bonança, Deus vai dar a provisão para aquele homem. Infelizmente, meus irmãos, existem muitos crentes que só sabem viver na provação, só sabem viver no meio da tempestade, só sabem viver no meio do deserto andando, só sabem viver dentro de grandes peixes, mas a grande verdade é quando há um arrependimento, quando nos voltamos ao Senhor em oração, com o coração contrito, o Senhor nos salva e Ele vai nos dar terra seca, nos vai dar terra firme, chão firme e sólido para pisar.
E por que isso é interessante? Que é justamente o que vai acontecer com Jonas aqui. O que o crente deve fazer quando o Senhor o liberta? O que o crente deve fazer quando ele está nesses momentos de bonança? Quando ele está nesses momentos de tranquilidade? Quando o crente está nesses momentos, que é o que vai acontecer com Jonas, de terra firme, de chão sólido? O que o crente deve fazer? Essa é a pergunta. Agora, meus irmãos, em situações melhores, Jonas não está mais dentro do grande peixe. Agora, em situações melhores, em terra, Jonas agora precisa necessariamente se levantar e ir atrás do problema. Jonas é liberto do problema para que agora ele vá em direção ao problema. Você pode estar dizendo, como assim, pastor, né? Como assim? Os tempos de bonança em nossas vidas, meus irmãos, os tempos de terra firme, de situações melhores, não é para nós nos acomodarmos. Quando Deus nos dá condições melhores na vida, que é o que está acontecendo com Jonas aqui, que ele é vomitado em terra firme, em terra seca agora, não está mais no vale da sombra da morte, as águas não estão mais o afogando, como ele vai dizer. Jonas agora precisa se levantar e ir em direção ao problema, ir em direção aos inimigos. O seu casamento está maravilhoso, meus irmãos? Não tem nenhum problema? O cônjuge não está fazendo as malas para ir embora? Ótimo, glória a Deus por isso. Deus seja louvado pelo seu matrimônio, pelo seu casamento. Sabe o que você precisa? Talvez trazer um pouco de problema para o seu casamento. É pegar um irmão que precisa de ajuda e aconselhá-lo. Esses períodos de bonança é para que nós olhemos o outro e sirvamos. A sua conta está fechando no verde todo mês? Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Deus seja louvado. Talvez o que você precisa é olhar para alguém que está necessitado, que está precisando de uma cesta básica. Sustente um missionário, ajude no estudo de alguém. Os períodos de bonança na nossa vida não é para deitarmos em berço esplêndido, é para nós irmos em direção a uma outra realidade, a nós ajudarmos, a nós servirmos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso descanso não é aqui. A gente tem uma ideia de que quando a nossa vida está boa, ela é o fim em si mesmo, mas nunca foi isso que as Escrituras nos prometeu. O tempo de bonança, o tempo de terra firme, o tempo de solidificação é para nós estendermos o braço ao outro. É para caminhar a segunda milha, é para dar a segunda capa. Se a sua vida emocional está ok, você não dorme acordando chorando todos os dias, glórias a Deus por isso. Ajude o irmão que tem algumas dificuldades, seja bênção na vida dele. O grande problema é que quando nós achamos que estamos bem, que está tudo maravilhoso, é um fim em si mesmo. E não deve ser. Jonas agora, em situações melhores, precisa se levantar e ir em direção ao problema. Parece loucura, mas isso é o Evangelho. O nosso descanso não é aqui. O tempo de bonança aqui é para ajudar. Não é um fim em si mesmo, mas é um meio pelo qual você pode servir aos outros. As tempestades em nossas vidas são grandes escolas, mas depois do tempo tranquilo, da bonança, você precisa ser bênção na vida dos outros, que é o que Jonas precisa necessariamente fazer. E vai dizer aqui no versículo 10 que ele foi vomitado, em terra. Jonas é literalmente vomitado, Jonas não recebe nenhum resgate épico, não é uma imagem muito legal, não é nada cinematográfico. Jonas foi literalmente vomitado, meus irmãos. E Deus está dando uma chance para que Jonas agora se levante e faça diferente na sua misericórdia, na sua bondade. As disciplinas de Deus na vida de Jonas e na nossa é a sua misericórdia, nos livrando deles nos rejeitar na eternidade. O grande peixe vomita Jonas aqui, nessa terra, do lado de cá da eternidade, para que ele não seja rejeitado do lado de lá. E agora Jonas tem a oportunidade de fazer diferente e viver aquilo que ele disse que ele iria fazer. E ele vai dizer aqui, o versículo 10 ainda, de que Jonas, ele é vomitado em terra. O que nós aprendemos nas classinhas, o que nós ensinamos aos nossos filhos, é que Jonas, vamos lá, me ajuda. Ele estava dentro do grande peixe e ele é vomitado aonde? Na praia, em Nínive, não é isso que a gente aprende? Não é isso que a gente fala, Mas o texto não diz isso, meus irmãos. Primeiro que o texto não se preocupa em dizer onde Jonas foi vomitado, o local específico, mas com certeza, meus irmãos, não foi em Nínive. Não foi em Nínive. Isso tem aplicações maravilhosas, mas sabe por quê? Se vocês olharem no mapa, vejam depois na casa de vocês. Coloquem lá Jonas, vai aparecer Nínive, Tarsis e Jope. Vocês se lembram que ele desce para Jope, ele pega um navio,
E esse navio, ele vai para Tarsis. Tarsis está sentido para cá, o mar Mediterrâneo, né? O mar grande, ele está sentido para cá. Nínive está ao interior, lá em cima, na Síria. E Nínive não tem conexão com o mar Mediterrâneo. Nínive é rodeada pelo rio Tigre, né? Pelo rio Eufrates, mas eles não têm ligações, a Nínive não tem ligação com o mar Mediterrâneo. Existe uma caminhada muito longa de Jope a Nínive. Ou seja, muito provavelmente, meus irmãos, Jonas foi vomitado ali em Jope mesmo, onde ele tinha pegado o navio. Tanto é que quando ele está no navio, que os marinheiros não querem matar Jonas, vocês se lembram que eles começam a remar porque eles estão perto da terra. Provavelmente, eles não andaram muito e Deus mandou a grande tempestade. E Jonas ali é vomitado no Marco Zero. Jonas é vomitado em Jope. E agora, por que isso é importante? Porque agora Jonas podia se levantar e dizer, eu não vou. Jonas tinha a oportunidade de novo de desobedecer ao Senhor. As chances de Jonas ter sido vomitado em Nínive, meus irmãos, são praticamente nulas. Jonas tinha que caminhar uns 400 quilômetros a pé até chegar em Nínive e obedecer ao Senhor. Isso faz toda a diferença no texto, né? Porque agora em terra firme, em terra seca, Jonas agora, nossa, estou tranquilo, ó. O que eu faço agora? E nós vamos ver mais para frente qual era a motivação do profeta. Então esse é o grande primeiro ponto, meus irmãos, a misericórdia de Deus em dar uma segunda chance àquele profeta, e assim como ele também dá a nós. O segundo grande ponto que nós temos é o Deus insistente. Veja o versículo 1 do capítulo 3. Jonas está em terra, graças a Deus foi liberto, e veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo, você é um daqueles que não fala duas vezes, né? Você é um daqueles que diz assim, eu só falo uma vez e pronto, acabou. Eu já disse, paciência, se não ouviu, não é problema meu, eu já disse, eu já falei. O nosso Deus não é assim, meus irmãos. O nosso Deus é um Deus que fala de novo. O nosso Deus é um Deus que fala de novo. E fala uma segunda vez, e fala uma terceira vez, e tem falado conosco todos os dias. Deus é um Deus insistente. E era de se esperar, meus irmãos, que quando Deus falasse com Jonas, passasse na cara de Jonas tudo aquilo que ele precisava ouvir. Nós não temos no texto, quando Jonas é vomitado em terra, quanto tempo demorou para o Senhor falar de novo com ele. Quando nós lemos, o que nos parece é que foi imediato, né? Jonas chegou em terra e parece que Deus já estava esperando Jonas ali. Mas nós não sabemos. Mas o que sabemos é que quando Deus vai falar com Jonas, Deus não joga na cara de Jonas tudo aquilo que ele precisava ouvir. Se fosse eu e você, olha tudo o que aconteceu com Jonas. E eu falei, e aí Jonas? E aí, seu desobediente, seu rebelde? Gostou da tempestade que eu soprei e quase vocês foram a naufrágio? Como que foi a estadia, Jonas, dentro do grande peixe? Está vendo? Adianta fugir de mim? Agora que você percebeu que a mim pertence a salvação? Mas Deus não faz isso, meus irmãos. Isso é o que nós faríamos. Deus não faz isso. É um Deus paciente, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, que tem graça sobre Jonas e tem graça sobre nós. Nós não servimos um Deus carrasco. Nós somos carrascos, mas o Cristo que servimos não é. O nosso Cristo, ele é manso e humilde. Os pecados de Jonas, a sua rebelião, a sua desobediência, tinham ficado no mar do esquecimento, como diz Miqueias 7,19, que os nossos pecados Deus lançou no mar do esquecimento e jamais se lembrará deles. Jonas não teria os seus pecados jogados em sua cara, porque eles já haviam sido pagos, já haviam sido lançados no mar do esquecimento, assim como nós. Meus irmãos, fiquem tranquilos, não haverá um telão no céu, fazendo você passar vergonha. Não haverá um telão no céu, mostrando as más obras que você fez, as suas desobediências, as suas fugas. Sabe por que não vai? Porque Cristo já passou a vergonha no seu lugar. O Cristo na cruz já levou o meu e o seu pecado, e o que resta para nós é o Deus manso e humilde, que dá misericórdia, graça e bondade para nós. É assim que Deus age conosco, não jogando na nossa cara os nossos pecados, mas mostrando que Ele fala de novo, que os propósitos deles jamais serão frustrados, e que isso deve ser o nosso grande alívio. E veja a palavra do Senhor no versículo 2 a Jonas. Então ele vai a Jonas e ele vai dizer, dispõe-te, versículo 2, e vai
a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Pronto, voltamos a estaca zero, né? Jonas 1:2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, o filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela. É um paralelo exatamente do começo do livro, porque a sua maldade subiu até mim, não é isso que diz lá? Aí uma segunda vez, passou tudo aquilo, Deus se apresenta a Jonas: Jonas, se levante, vá à grande cidade de Nínive e proclama contra ela. Parece que o livro podia começar aqui, né? A sensação que dá é o capítulo 1 e o capítulo 2 eram totalmente desnecessários. Acontece toda aquela circunstância na vida de Jonas. Jonas sofre, Jonas é jogado no mar, Jonas é engolido, fica 3 dias no ventre do grande peixe. Quando Jonas está diante do Senhor, Jonas, se levante, esse foi o meu objetivo, se levante e vá. O livro poderia começar aqui. Mas será que mudou algo, meus irmãos? Parece que não mudou nada, né? Mas mudou sim. E não foi Deus que mudou. Deus é imutável. As circunstâncias de Jonas mudaram, obviamente, nessa montanha russa, mas Deus continuou o mesmo. As adversidades na vida de Jonas, assim como as nossas, mudam o nosso caráter e não o caráter de Deus. Deus não muda, Deus é imutável. Quando nós pecamos, quando nós fugimos, quando nós desobedecemos a Deus, achamos que Ele irá nos tratar diferente. Achamos que Deus está condicionado a se nós fazemos boas obras, Deus nos ama. Se nós fazemos más obras, Deus nos odeia. Deus não é condicionado àquilo que nós fazemos. Se Deus nos amou antes da eternidade, Deus nos ama para sempre. E Deus não mudou absolutamente nada. Deus não muda. Quem muda é o profeta. Isso é maravilhoso. Deus colocou Jonas em várias circunstâncias e várias situações para formar o caráter daquele homem, para transformar o caráter daquele homem, para mudar o caráter daquele homem, para que agora, quando a mesma mensagem viesse a Jonas, Jonas agisse diferente. Existem formas mais fáceis de sermos moldados, meus irmãos, como eu havia dito. A fé, o arrependimento, uma vida de devoção ao Senhor, de leitura da palavra, de vida de oração, vida em comunidade. Nós não precisamos passar pelo caminho de Jonas, mas graças a Deus que existe esse caminho de disciplina do Senhor para nós. Porque muitos de nós, infelizmente, ainda precisamos passar por isso. Precisamos ser engolidos por grandes peixes, precisamos passar por tempestades, precisamos não ter nada aqui nos segurar, que era o que aqueles homens estavam sentindo, para que assim nós oremos ao Senhor com o coração arrependido, com o coração contrito e voltando a Ele, quebrando o nosso coração duro. Mas não precisa. Nós podemos nos achegar a Deus sem passar por Jonas 1 e Jonas 2. E daí ele vai dizer, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Há uma pequena diferença aqui, né, de Jonas 1:2, porque lá em Jonas 1:2 Deus vai falar, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. A maldade dos ninivitas tinha subido ao Senhor e era o motivo pelo qual Deus iria enviar Jonas. E aqui o que muda é que Deus vai dizer, vai lá, você já sabe o porquê, né, porque a maldade deles tinha subido, mas agora ele vai dizer, porque eu vou te dar a mensagem que você vai pregar. Na Ara, que é a versão que eu estou lendo, vai dizer, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Mas na NAA diz, a mensagem que eu lhe darei. A NVI, a mensagem que eu vou dar a você. Jonas não sabia o que ele ia falar em Nínive. Jonas não tinha a menor ideia do que ele iria pregar. Mas Jonas sabia que ele precisava simplesmente confiar no Senhor, se levantar agora e ir em direção a Nínive. E ir em direção ao problema, e ir em direção à dificuldade. E essa deve ser a postura da igreja. Não é só sobre falar, não é só sobre comunicar, é sobre falar as verdades que Deus revelou a nós para que nós preguemos. Às vezes é um desperdício muito grande porque acha que é só falar, mas falar não resolve. O que resolve é falar a palavra que o Senhor nos deu por meio das suas escrituras. É ela que salva, é ela que é a perfeita, é ela que é infalível e não nós, com os nossos argumentos, com a nossa oratória, com aquilo que a gente acha de experiência que vai convencer. Não era a experiência de Jonas que iria salvar os ninivitas. O que iria salvar os ninivitas era a palavra do Senhor que seria entregue a ele. E é interessante que em nenhum momento você vai ver, e veio a palavra do Senhor aos ninivitas, e veio a palavra do Senhor a eles, aos assírios. Não, e veio a palavra do Senhor a Jonas.
O meio pelo qual Deus quer salvar Nínive é por meio do profeta Jonas. O Deus que falou à baleia poderia muito bem falar aos corações e transformar toda aquela cidade. Mas o meio pelo qual Deus decidiu salvar homens é por meio da loucura da pregação do Evangelho. É o meio pelo qual Deus salva, é o meio pelo qual Deus proclama por meio de homens. Meus irmãos, seria muito mais fácil se Deus não precisasse dos homens. Seria muito mais fácil se nós não tivéssemos esse papel de intermediários, de proclamar a verdade. Mas aprove a Deus em seus decretos, aprove a Deus em sua soberania na eternidade dizer: o meio pelo qual o Espírito Santo abrirá os olhos, abrirá o coração é pela pregação do Evangelho. E quem prega o Evangelho são os homens. A palavra do Senhor veio a Jonas. E veja como isso é importante, porque esse é o grande papel da igreja. Se levantar e proclamar o Evangelho. A gente pode se rodear de várias atividades, de várias coisas, de vários afazeres, mas o papel principal e fundamental da igreja é se levantar e pregar o Evangelho. O meu papel, o seu papel, é se levantar e pregar o Evangelho e proclamar a verdade. É isso que nós devemos fazer. E nós falhamos quando colocamos muitas coisas como responsabilidade da igreja, que não é. Existem atividades que são maravilhosas a igreja participar, mas a pregação do Evangelho é o cerne do crente. Porque o que vai salvar o ímpio, o que vai fazer os ímpios enxergarem a beleza de Cristo, é a pregação do Evangelho feita por homens. E veio a palavra do Senhor a Jonas. E meu irmão, se você é um homem experimentado como Jonas, minha irmã, se você já passou por muitos sofrimentos na vida como Jonas, se você já foi engolido por grandes peixes, já passou por grandes tempestades, se você é experimentado na dor, se levante e pregue o Evangelho. Porque as circunstâncias na vida do crente, as dificuldades, não são para esmorecer, não são para abandonarmos a fé, não é para desistirmos da igreja, mas é para nos fortalecermos e sermos depois homens e mulheres diferentes para pregar o Evangelho. Esse é o objetivo do crente, esse é o objetivo da grande comissão. Se levante, vão, preguem, ensinem, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos nos levantar assim como Jonas e pregar o Evangelho. Terceiro ponto, então nós temos um Deus que é misericordioso, que dá segundas chances. Temos um Deus insistente, que é um Deus que de novo vai falar com o profeta Jonas, e os seus planos não podem mudar. E o terceiro ponto, meus irmãos, nós temos diante de nós um homem diferente. Um homem diferente. Versículo 3 diz: levantou-se, pois Jonas, e foi. E foi. Como eu disse, Jonas poderia muito bem, muito provavelmente, meus irmãos, em Jope, dizer assim: eu não vou. Mas veja como o Senhor transformou o coração daquele homem por meio das dificuldades, por meio das tristezas, por meio das adversidades. O que nós ouvimos hoje, infelizmente, no meio gospel, no meio evangélico é: se você tem dificuldade na sua vida, repreende. Se você tem dificuldade na sua vida, determine, declare, não aceite. E nós vemos Deus mandando tempestade, Deus virando barco, Deus mandando chuvas, trovões, Deus mandando peixes, Deus mandando dificuldades, Deus atormentando a alma de Jonas, que é o que vimos em sua oração. Deus estava atormentando a alma de Jonas para que ele se arrependesse. E nós vamos ver o fruto disso, meus irmãos. Da disciplina do Senhor é um caráter aprovado. A disciplina do Senhor transforma os nossos corações e nos faz participantes da sua santidade. Crentes que não são disciplinados no Senhor não podem ser chamados de filhos, é o que vai dizer Hebreus. Porque aqueles a quem Deus ama, Ele corrige. E se alguns não estão em disciplina, sois bastardos e não filhos. Porque o meio pelo qual Deus transforma o nosso coração é nos quebrando por meio de sua palavra, nos exortando, nos disciplinando, nos colocando em situações onde nós vamos ter que viver aquilo que dizemos que cremos. Vai chegar o dia de nós vivermos aquilo que nós abrimos a boca e falamos de boca cheia. E o Senhor nos coloca em situações para que, de fato, provemos a fé e sejamos mais parecidos com Ele. Deus diz: se levante e vá, e Jonas vai, Como eu disse, o livro poderia ter começado aqui. Mas, talvez você esteja pensando assim, como eu disse,
Deus tinha um propósito muito específico para Jonas. E talvez você possa pensar assim, nossa, mas eu não tenho nenhum tipo de chamado específico, Deus não me chamou, talvez você está esperando que Deus o chame para o pastoreio, talvez está esperando que Deus te chame para ser um diácono, para ser um missionário, e talvez com isso, meus irmãos, eu não vou poder ajudar vocês hoje aqui, mas existem chamados específicos que Deus dá à igreja que nós devemos cumprir. Eu já disse algum deles aqui, são chamados e comissionamentos que Deus deu à igreja para que nós assim façamos. E nós precisamos nos levantar e fazer. Deus nos chama à obediência. É um comissionamento, é um mandamento, se levante e obedeça. Deus nos chama a lutar contra o pecado todos os dias. Se levante, olhe no espelho e lute contra o pecado todos os dias. O Senhor nos chama a termos vida de igreja, no comunhão, no partir do pão, na doutrina. Nós precisamos nos levantar e obedecer. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, são comissionamentos que Deus dá à igreja, que nós precisamos fazer. É que a gente se prende naquele chamado específico, naquele chamado que Deus chamou a Jonas, e Deus falou especificamente sobre o que tem que fazer, que cidade que ir, aonde que é, quando é, mas Deus nos manda muitos comissionamentos, e nós precisamos não ter o coração duro de Jonas, e se levantar e fazer. E a pergunta que fica para nós, meus irmãos, é: pelo que mais você vai precisar passar em sua vida para começar a seguir aquilo que Deus quer para você? Para o que mais você vai precisar passar para que você se volte ao Senhor em arrependimento e, de fato, ande no caminho que Ele espera, que Ele sempre quis que você andasse? Você não precisa passar por tudo isso, Deus não precisa mandar um segundo peixe. Você pode se arrepender hoje e se voltar ao Senhor em arrependimento, para que de fato você possa seguir aquilo que Ele espera que você faça. E Jonas, quando ele está agora provavelmente em Jope, meus irmãos, é algo muito interessante, porque o sentimento de Jonas, se nós olharmos todo o contexto, tudo o que aconteceu em sua oração, Jonas não quer ir para Nínive. Jonas não quer ir para Nínive. Se lembrem da oração de Jonas no capítulo 2? O que Jonas diz? Senhor, com alegria o que eu votei eu pagarei, eu vou oferecer sacrifícios ao Senhor. O que Jonas está dizendo? Senhor, se o Senhor me tirar daqui desse grande peixe, eu vou voltar para Jerusalém e vou oferecer sacrifícios no templo, porque onde o Senhor recebia sacrifícios era no templo. Na ideia de Jonas, se Jonas fosse liberto, Jonas iria para Jerusalém, Jonas não ia para Nínive. Essa era a intenção do profeta. Mas Deus não era aquilo que Deus queria para o profeta. Deus queria tirar o profeta da zona de conforto. Quando ele está lá, Deus fala assim: não, você não vai para Jerusalém, você vai para Nínive. Jerusalém era um conforto, era mais seguro. Jonas quer voltar por culto, olha que coisa maravilhosa. Senhor, eu vou oferecer sacrifícios. O que eu votei eu pagarei. Ele quer voltar para o arraial, ele quer voltar para Jerusalém. Mas esse nunca foi os planos de Deus. Deus queria tirar Jonas da zona de conforto. E é muitas vezes o que acontece conosco. Nós gostamos dos confortos, das cadeiras confortáveis, desse ambiente seguro, tranquilo, sem problema, de terra firme, de tranquilidade. Isso é maravilhoso, mas aqui Deus estava tirando Jonas da zona de conforto para ele ir em direção ao problema. Deus não queria encontrar com Jonas em Jerusalém. Deus queria encontrar com Jonas lá nos ninivitas, lá naqueles homens que eram cruéis. É bom vir para a igreja, é bom ver tudo arrumadinho, cheirosinho, É bom nós estarmos em comunidade, juntos, louvando e agradecendo ao Senhor, mas nós precisamos estar dispostos a abrir mão de nosso conforto para irmos em direção ao perdido. Esse é o chamado da igreja. O grande problema é que nós estamos tão acostumados com conforto, de que às vezes nós deixarmos de um dia na semana, deixarmos de assistir um seriado da Netflix, e ir visitar um irmão, ir na casa de alguém, ouvir alguém, é um peso. É um peso. E a igreja se acomodou. É a mesma coisa de Jerusalém. Eles se fecharam, onde era para ele ser luz para as nações, eles se fecharam entre si. E o que Deus espera é que nós nos levantemos e irmos em direção ao outro, e irmos em direção ao problema, é visitar, é ir sobre se levantar e ir, sair da zona de conforto. Porque o que acontece é que às vezes a nossa zona de conforto é a própria transferência de responsabilidade, Vai você, precisa fazer isso,
E é maravilhoso, nós sabemos. Mas o que Deus nos comissiona a fazer é nos levantarmos e fazermos, nos levantarmos e irmos. E sabe por que isso é importante? Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, meus irmãos. Porque o arrependimento, ele tem um preço. Jonas diz que está arrependido em oração. E agora Jonas em terra firme, ele precisa viver de acordo com o seu arrependimento. Jonas tinha a possibilidade de voltar para Jerusalém. E era o que ele queria. Mas ele estava arrependido e o Senhor fala, você tem que ir para Nínive. E agora Jonas tem a oportunidade de viver de acordo com o seu arrependimento. Que ele está arrependido, nós sabemos. Mas ele tem que se levantar agora e ir em direção, ir de acordo ao seu arrependimento que ele diz que professou, de fato, dentro daquele grande peixe. Talvez você me ouça, disse assim, nossa, legal, muito interessante, nunca tinha visto, né, dessa perspectiva, mas isso, meus irmãos, não é conversa de domingo. Quando nós falamos de conforto, quando nós falamos de sairmos da zona de conforto, de que Deus nos comissiona a santidade, de que Deus nos comissiona a lutar contra o pecado, de que Deus nos comissiona a nos arrependermos, a obedecermos ao Senhor, a amarmos os nossos irmãos, se isso não gera no nosso coração um problema de dizer assim, eu preciso melhorar, se não gera em nosso coração um sentimento de, Senhor, me ajude, me perdoe a viver de acordo com a Tua palavra, se isso não gera em nós, meus irmãos, nós temos um problema muito grande. Talvez Deus precise ainda enviar alguns peixes para que você se arrependa de fato ao Senhor. Isso não é conversa de domingo, meus irmãos, é a palavra do Senhor que nos ajuda e nos exorta a nos levantarmos e sermos diferentes. Porque Deus é misericordioso e nos está nos dando a oportunidade de sermos cristãos melhores. Jonas precisa viver aquilo que ele professa. Jonas precisa agora ir em direção ao arrependimento que ele diz que tem. E agora então Jonas se levanta, olha que coisa maravilhosa, né, meus irmãos, e vai. Glória a Deus por isso. Deus não mudou, mas o profeta mudou. No versículo 3, então vamos lá, versículo 3 na parte B ainda vai dizer, ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Nínive era uma cidade enorme, realmente muito grande, imensa para aquela época. Na verdade, nós temos o registro, né, no próprio livro de Jonas, no capítulo 4, que a cidade de Nínive, ela tinha mais de 120 mil pessoas. Para aquele momento da história, onde você não tem prédios, meus irmãos, era uma cidade imensa, imensa, muito forte. Os historiadores dizem que Nínive, ela era cercada por um muro de 30 metros de espessura, largo o suficiente para passar 3 carroças, né, que eles lutavam, né, então era de uma espessura muito grande, 30 metros muros, e de altura, mais de 150 torres de 100 pés de altura. Era uma cidade extremamente fortificada, grande, imensa. Leões e touros colossais foram esculpidos que guardavam 27 portões da cidade de Nínive. Era uma cidade terrível, poderosa, imensa, rica, intimidadora e que não gostava do povo de Israel. E agora, essa cidade vai receber um profeta, o nome do Deus vivo. E é interessante que por mais que ela seja tudo isso, ela não é absolutamente nada para o Senhor. Uma cidade que intimidava, os assírios, eles eram terríveis, inimigos do povo de Deus, tanto é que mais para frente os assírios vão, né, derrotar as 10 tribos, né, serão cativos, levados, destruídos pela Síria, e eles não são nada para o Senhor. Em Isaías 40 vai dizer que é o Senhor que está sentado nas redondezas da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e Ele é quem estende dos céus como uma cortina, desenrola como tenda. É Ele em que reduz em nada os príncipes e torna inutilidade os ruges da terra. Os maiores potências mundiais, as maiores forças nucleares que nós podemos ter, não são nada para Deus. Uma cidade terrível, cheia de ódio, mas que agora irá receber um profeta. Era uma cidade importante para os homens, mas olha o que diz o texto. Era uma cidade importante diante de Deus. A forma como Deus olha para Nínive é completamente diferente da forma como Jonas olhava para Nínive. É totalmente diferente da forma como nós olhamos para Nínive, da forma como nós olhamos aos perdidos. Deus olha para eles com compaixão, com misericórdia. A cidade de Nínive, meus irmãos, eles matavam, eles torturavam, eles tiravam a pele dos homens ainda vivos, faziam esculturas dos membros dos inimigos deles. E Deus vai dizer que era uma cidade importante para ele.
O que era para Jerusalém ser uma cidade exemplo, eles se fecharam entre si e eles começaram a se sentir superiores às outras nações. O povo de Israel começou a dizer que as outras nações não mereciam o Deus Jeová. Eles diziam que o Deus é nosso e eles não merecem. E a forma como Deus olha aos perdidos, a forma como Deus olha aos ninivitas é completamente diferente. Deus olha com misericórdia, com amor, com graça, e nós não conseguimos fazer isso. Nós achamos que somos melhores do que os que estão lá fora. Nós achamos que o Deus é nosso e que aqueles homens que estão lá, que fazem as maiores atrocidades, não são dignos do Evangelho. E não é o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Nós não podemos olhar aos perdidos com os olhos carnais, como Jonas estava olhando. Nós não somos superiores a eles. Deus os olha com misericórdia, com amor, assim como um dia olhou para você. Jonas talvez não sabia disso. Eu sei que sabia. Como assim nós sabemos? Que não há um justo. Não há um sequer. Não há um que busque a Deus, não há um que entenda. Todos nós se extraviamos e nossos pés eram ligeiros para derramar sangue. Não há bondade alguma no coração do homem. Nós nascemos por natureza inimigos de Deus. Qual é a diferença para os ninivitas? Nenhuma. A diferença é que Deus nos salvou. A diferença é que nós ouvimos um dia o Evangelho. E o Espírito Santo transformou os nossos corações. Nós não somos melhores do que eles. Nós não podemos olhar para o mundo com superioridade, meus irmãos. Jonas precisa ser um instrumento de salvação, mesmo não querendo. E nós temos dificuldade também de olhar o outro, olhar o diferente com os olhos de Deus, de que não são pessoas que precisam ser excluídas, mas pessoas que precisam ser transformadas pela loucura da pregação do Evangelho. Quando a igreja começar a ser menos Jonas e mais Cristo, nós veremos uma grande diferença na sociedade. A doutrina da eleição, meus irmãos, deve nos dar humildade e não orgulho. O grande problema é que quando nós viemos à teologia reformada, achamos que somos bons, achamos que Deus é nosso, achamos que entendemos tudo de Deus, e a grande verdade é que nós não merecíamos, como eles não merecem, e Jonas vai precisar ir e falar do Evangelho, e Jonas não queria, lembra? Jonas é um profeta patriota, Jonas é um profeta que profetizava só para dentro dos muros de Jerusalém, e agora ele precisa ir em direção aos perdidos e pregar o Evangelho. A cidade era terrível, violenta, mas que Deus estava com misericórdia, com amor e com bondade para com eles. Eu e você não merecemos uma bênção especial por já estarmos na fé, mas o Senhor tem que nos ajudar a irmos em direção aos outros. Infelizmente, é por isso que o tema do sermão é como nasce o missionário. E Jonas precisa passar por tudo isso. Na sua oração ele vai dizer, ao Senhor pertence a salvação. No final da oraçãozinha de Jonas, Jonas vai perceber isso muito, muito tarde. E agora ele precisa se levantar, porque a salvação não pertence a ele. Não é ele que segura o Evangelho. Ele só simplesmente precisa se levantar e pregar o Evangelho. E veja, meus irmãos, versículo 3 ainda. Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus de 3 dias para percorrê-la. E começou a Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava. A cidade ela tinha 3 dias para percorrer. Jonas percorre um dia e começa a pregar. Imagina então a cena. Jonas provavelmente está praticamente no centro da cidade, né? Uma cidade de 3 dias para caminhar, ele caminha durante um dia mais ou menos e começa a pregar. Ele está na sede da capital do principal inimigo militar de Israel. Ele está num lugar extremamente perigoso. Jonas está sozinho no meio daqueles homens, no meio do furacão. E agora ele vai ter que gritar, e agora ele vai ter que pregar, e agora ele vai ter que falar. Meus irmãos, vamos ser muito sinceros. A gente gosta de jogar pedra em Jonas, né? Mas a missão de Jonas é uma missão suicida. Eu e você, muito provavelmente, também não iríamos. Se o Senhor falasse assim, se levante, vá a um país terrorista, um país inimigo dos cristãos, aonde se souberem que você carrega a Bíblia, ou que você ora, você é torturado, você é preso, e você está sozinho lá. Não tem mais nenhum missionário com você, e a nação inteira te odeia. Vai no centro da cidade e pregue contra eles. É fácil do lado de cá dizer, Jonas, olha Jonas, nós faríamos o mesmo, meus irmãos. Provavelmente, nós voltaríamos correndo para Jope e diríamos, Senhor, nos mande uma outra baleia, porque é muito melhor morrer no mar do que ser torturado por aqueles homens.
porque Jonas não teria uma morte rápida, não teria. E aí que está, meus irmãos, a maravilha do Evangelho. Jonas sai da zona de conforto, vai a Nínive e está disposto a pagar o preço por isso. Meus irmãos, quando nós nos envolvemos com a obra do Senhor, quando nós nos envolvemos com a fé, quando nós nos envolvemos com Cristo, Deus pode nos colocar em situações muito difíceis por meio da pregação do Evangelho. Os avivamentos, muitas vezes, eles surgem quando nós entendemos que a missão de Deus é nos tirar da zona de conforto e nos levarem em lugares que, de fato, ali, talvez, nós passaremos alguns problemas. E Jonas aqui, meus irmãos, ele está literalmente no meio daqueles homens terríveis, terríveis, terríveis. É um extremo aqui, ele está sozinho jogado em 27 portões, onde um deles ele entrou, ele está sozinho ali para pregar o Evangelho. E isso daqui, meus irmãos, não é conto da carochinha. Isso daqui é a Bíblia, isso daqui é exatamente o que aconteceu. Jonas é literal, Jonas viveu. Jonas entrou em Nínive sozinho para pregar o Evangelho. Jonas estava disposto a morrer agora para pregar o Evangelho àqueles homens. Isso é muito sério, é muito sério. E a pergunta que fica para nós é até onde você estaria disposto a ir, a adentrar em lugares que possa colocar a sua situação, talvez em situações desfavoráveis, vamos dizer assim, vamos ser mais tranquilos, né? Até onde você está disposto a ir em pregar o Evangelho? Ah, não, mas isso é específico para os missionários. E quem disse? O ID não é uma grande comissão à igreja? O grande problema é que nós nos acomodamos com isso. Nós não gostamos de sair da zona de conforto em direção ao perdido. É muito mais fácil conversar só com crente. É muito mais fácil se reunir, quando se reunir, com crente, meus irmãos. E nós não temos feito a diferença no mundo, nós não temos sido aquilo que Deus quer que nós sejamos muitas vezes. Até onde você está disposto a ir? Adentrar lugares para pregar o Evangelho? Ou você acha demais perder um dia da semana para ir visitar alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor? Você consegue ir evangelizar nos presídios? Ou você diz, eu não vou porque eu não estou disposto a me submeter à revista íntima? Você vai evangelizar e levar a palavra do Senhor na Santa Casa? Ou você não vai porque você vai dizer assim, se eu for lá vai que eu pegue alguma coisa? Jonas está aqui, meus irmãos, em nome de Deus, numa situação terrível. E a pregação do Evangelho custa algo. Custou para Jonas e custa à igreja. E hoje nós temos muitos recursos que nos ajudam a proclamar o Evangelho. Muitos, mas às vezes o que Deus espera que nós façamos é que nós nos levantemos e irmos em direção ao problema, irmos em direção aos necessitados. Você é daqueles que quando alguém está se afogando, são daqueles que deixa a pessoa morrer, porque se você for, talvez ela te leve junto? Ou você é aquele que pula e salva? Porque você está do lado de cá, seguro, firme, talvez com boia, talvez com corda, com tudo, mas não consegue ir em direção ao perdido. Jonas é real, meus irmãos, Jonas é literal. Jonas está lá, dentro do covil de lobos. E ele tem uma mensagem. Versículo 4 vai dizer, e ele pregava e dizia, ainda em 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas está diante daquela cidade, e Jonas não tem absolutamente nada para mudar a situação daquela cidade. Nada. Nada. Jonas, ele não consegue fazer nada por si só para transformar aquela metrópole. Ele não tem recurso, ele não tem influência política, ele não tem poder de negociação, ele não tem absolutamente nada. Jonas tem um sermão de 5 palavras. No original aqui, essa mensagem de Jonas, ela tem literalmente, meus irmãos, 5 palavras. Em 40 dias, Nínive será destruída. Jonas é como aqueles malucos que a gente vê nos filmes, né? Do fim do mundo com cartazinho, sozinho. É Jonas. Jonas, ele tem um sermão, ele não tem mais nada, ele não tem influência, ele não tem amigo, ele não tem assistente social, ele não tem nada. Ele tem o Evangelho, ele tem um sermão de 5 palavras e ele vai falar agora. Os pastores, os pregadores, eles passam horas preparando o sermão para trazer algo de Deus ao coração dos irmãos. Jonas tem um sermão de 5 palavras. Um sermão de 5 palavras. Nós não vamos conseguir entrar hoje, mas nós vamos ver o resultado desse sermão. E aqui, dentro
da mensagem do profeta Jonas, eu quero trazer para os irmãos 3 considerações e finalizar. A mensagem do profeta. O profeta é diferente, o profeta se levanta, ele vai e ele tem uma mensagem. Mensagem de Jonas, 5 palavras. Em 40 dias Nínive será destruída. Primeira consideração que eu quero fazer, meus irmãos, que nós não podemos esquecer, é sobre o poder da pregação do Evangelho. Nós, por diversas vezes, nós pecamos quando nós esquecemos do poder transformador do Evangelho. Nós esquecemos disso. Por diversas vezes nós não dizemos, mas quando falamos de Evangelho, quando falamos de igreja, sempre o principal, muitas vezes, infelizmente, no nosso cenário daqui, mas não é a pregação do Evangelho. Colocam um monte de coisa para atrair, para trazer, para fazer. A igreja é ação, a igreja precisa fazer. E o que ela deve fazer de fato, ela não faz, que é pregar o Evangelho. E daí nós achamos que o papel da igreja é entregar a cesta básica, achamos que o papel da igreja é entregar sopão no centro, achamos que o papel da igreja é contribuir na esfera social, achamos que o papel da igreja é votar simplesmente na esfera política em bons candidatos, achamos que nós temos que ir e ensinar e educar. Eu não estou dizendo que isso é ruim, a igreja precisa fazer isso, mas a grande verdade é que nenhuma outra instituição tem o que nós temos. E nós sabemos, eu já fiz evangelismo algumas vezes, à noite, né, no centro aqui de Sorocaba, por um bom tempo, e era vergonhoso o que nós levávamos e o que outras instituições, né, seitas levavam para aqueles moradores. E não é a comida por comida, meus irmãos, não é a cesta básica pela cesta básica. O que transforma é o Evangelho. Só a igreja tem a palavra que pode transformar, nenhuma outra instituição tem. Nós, a igreja, temos o poder da palavra de Deus que nos foi revelada por meio de Cristo. E o papel último e principal da igreja é a pregação do Evangelho. Tudo isso é importante, nós devemos fazer, nós temos que dar cesta básica, nós temos que fazer assistência social, nós temos sim que votar em bons candidatos, não há problema algum com isso, mas o papel principal da igreja é: se levante, vá à grande cidade de Nínive e pregue. O principal objetivo da igreja é pregar, Nós nos esquecemos do poder da pregação do Evangelho. Jonas tem um sermão de 5 palavras. Essa é a primeira consideração. A segunda consideração é: você não precisa ser um PhD em teologia para falar de Deus. Nós temos, infelizmente, a sensação de que nós precisamos estudar muito para falar do Senhor. De novo, Jonas tinha uma pregação de 5 palavras, e Deus o usou para transformar aquela cidade. É não olhar ao outro como alguém que precisa ser rejeitado, mas olhar ao outro como alguém que precisa ser alcançado pelo Evangelho. E pense nisso, como eu já disse. Às vezes, as circunstâncias da sua vida, as tempestades da sua vida, os grandes peixes que você passou, pode ter sido instrumento de Deus para que molde o seu coração, para que você vá em direção àquele que precisa do Evangelho. É sobre estar disposto a ir, é sobre estar disposto a sair da zona de conforto, é se levantar e proclamar e anunciar. O poder da pregação do Evangelho e a disposição em ir e pregar o Evangelho. Se levante e vá. Você não precisa de mim para evangelizar, você não precisa dos presbíteros, vocês não precisam dos diáconos, vocês não precisam de um time, vocês não precisam de ninguém, vocês precisam se levantar, parar de transferir responsabilidade e pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho, não precisa ser um PhD em teologia, é dizer da obra maravilhosa de Cristo, de que você não merecia também, de que Ele está se afogando, de que Ele precisa de um Salvador, e o Salvador está disposto, e o Salvador vai o salvar. Ele precisa crer no sacrifício de Cristo, mostrar os seus pecados, de como ele precisa de um Salvador. E você tem um Salvador, mas ele, infelizmente, está guardado dentro dos muros. O Deus é só nosso, o Deus é só daqui. É só a gente que desfruta de Deus. E o resto, talvez precise só receber a ira de Deus mesmo. Mas veja que Deus tem misericórdia daquele povo. Isso nos mostra e nos humilha, porque um sermão de 5 palavras pode fazer uma grande diferença na vida de homens que têm um coração duro. O poder da pregação do Evangelho, a disposição de ir e pregar o Evangelho, e a terceira consideração é a mensagem que você vai passar do Evangelho. Veja, Jonas se levanta, ele vai, e a mensagem que ele vai proclamar é uma mensagem condenatória. Nós, meus irmãos, somos como arautos do rei.
Nós estamos nesse mundo como peregrinos e forasteiros, com uma bandeira na mão dizendo: o rei está próximo, o rei está próximo, arrependa-se, creia no Evangelho, arrependa-se, creia no Senhor, o rei está próximo. Se você viver muito aqui por 100 anos, o que é 100 anos perto de uma eternidade? Aonde você estará quando fechar os olhos aqui? O encontro com Cristo é inevitável para todos os seres humanos. As pessoas podem querer evitá-lo aqui, mas eles nunca conseguirão fugir da face do Senhor. Alguns o verão como Redentor, como Salvador, outros o verão como grande juiz. E o nosso papel como embaixada, como arautos é: arrependa-se, é uma palavra condenatória, vocês precisam se voltar ao Senhor. O que João Batista dizia? Arrependam-se, o reino dos céus está próximo, arrependam-se. Em Lucas capítulo 3 nós vemos, João Batista e a sua mensagem condenatória. O cerne do Evangelho é a pregação do arrependimento. E ela é tão maravilhosa que para os salvos ela gera santificação e para os descrentes ela gera salvação. Nós e eles precisamos o tempo todo nos lembrarmos de que Deus está vindo, que Deus está olhando, de que Deus está vindo, de que Deus está nos olhando. Para a igreja, isso é um alerta para nós retrocedermos, para nós nos arrependermos, para nós sairmos da zona de conforto, para nós buscarmos a santificação no Senhor, para sermos aquilo que o Senhor espera que nós sejamos. E para o ímpio, é a mensagem poderosa que vai transformar o coração dela, e que ela vai ver que pelas suas forças, pelas suas obras, ela não consegue nada, e que ela precisa de um Salvador, para que ela possa, de fato, viver a vida eterna. O poder do Evangelho, à disposição e uma mensagem que diz: condenação, vocês precisam se arrepender. E mostrar a graça que há no Filho. E mostrar que o Cristo pagou um preço imensurável. De que os nossos pecados já foram jogados no mar do esquecimento. E que Ele é o nosso grande Redentor. E agora nós precisamos viver de acordo com aquilo que nós professamos. Meus irmãos, as aplicações finais, quero finalizar lembrando de alguns pontos que nós comentamos. Eu já fui fazendo algumas aplicações no meio, mas é bom nós recordarmos de que Deus, Ele é misericordioso. Deus nos dá uma segunda chance. Se você está aqui nessa manhã e aprove a Deus que você ouvisse dessa palavra, Deus está te dando uma segunda chance todos os dias. Se arrependa do seu pecado. Esses períodos talvez de bonança, de tranquilidade, veja em que área da sua vida está bem. Veja em que área da sua vida você pode servir o outro. O descanso não é aqui, meus irmãos. Veja no que você pode ser útil para o reino. O Senhor tem nos dado condições para ficarmos bem, não para nós mesmos, mas para que possamos estender o braço, porque isso é vida de igreja. Isso é o que o Senhor espera que nós façamos. Seja qual área estiver ok, vá em direção a alguém que precisa disso. O Senhor não trabalha com plano B, nunca trabalhou. Talvez o socorro, o alívio, a palavra que aquela pessoa precisa, será você que vai ter que falar. Não vai ser eu, não vai ser um peixe, não vai ser alguém da internet, vai ser você que vai precisar se levantar e falar àquela pessoa. Nós precisamos olhá-los com amor, olhar aos descrentes como pessoas que precisam ser alcançadas e não excluídas. A eleição deve nos mover a ir e a falar. Spurgeon diz uma mensagem muito interessante, uma frase, que o Evangelho é um mendigo dizendo para outro onde encontrar pão. É isso que nós precisamos. Nós não somos melhores, não há nada de bom em nós. Nós precisamos nos levantar e ir em direção aos perdidos. Jesus vai dizer que aquele que quiser ganhar a sua vida aqui, irá perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida aqui, por amor dele, irá achá-la. Existem muitas formas de nós desperdiçarmos as nossas vidas. Muitas, muitas, muitas. E uma delas é nos arrependermos. E uma delas é sermos crentes acomodados. E uma delas é negarmos a fé. E uma delas é negarmos um Cristo que um dia cremos. E uma delas é continuar no caminho da dureza do coração. Não se esqueça, o objetivo principal e último da igreja é a pregação da palavra. Não é responsabilidade só minha, não é responsabilidade só dos diáconos. Nós temos a função de nos levantarmos
e pregarmos o Evangelho de que nosso Deus está próximo. E a minha oração, meus irmãos, é que o Senhor os convença, assim como a mim, do pecado, da justiça e do juízo, para que nós sejamos sedentos pelo evangelismo, sedentos em ir, se levantar e ir à grande cidade de Nínive e não escolher o conforto de Israel muitas das vezes, e alcançar os perdidos, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o grande mandamento. Amém? Vamos orar.